Olá, bom dia a todos. Hoje, dia 24 de maio de 2019. Vamos fazer a leitura conjuntamente do capítulo 16 do livro das linhas, as entrelinhas das Escrituras Sagradas. No título, Deus não habita em templos feitos por homens. Ao bem da verdade, pela perspectiva filosófica, compreende por que teve que descrever por completo essa frase: Deus não habita em templos feitos pelos homens, pois os cristãos iniciáticos sabem que Deus não habita em templos feitos por homens, construídos por homens, mas habita em templos construídos por meio do arcano Azef, coisa que os cristãos culturais das 60.000 religiões não sabem por não conseguir interpretar os símbolos e ler as escrituras sagradas nas entrelinhas. O comércio e a industrialização da cultura religiosa já são acontecimentos legitimados na contemporaneidade com características místicas, coisas nunca pretendidas por Jesus Cristo em sua magna doutrina a nós ensinadas. A doutrina da Boa Nova, apregoada por Jesus Cristo, visa levar o ser humano à autonomia, a libertar-se do sistema dominante, vigente, porquanto que a indústria cultural, implementada no sistema religioso de hoje, impede a formação de indivíduos autônomos, independentes, capaz de julgar e de decidir conscientemente, onde ele se alenia ao sistema dominante ao invés de libertar-se. A doutrina libertadora de Jesus Cristo visa libertar o homem de tudo o que o oprime na sociedade humana. A mensagem do Cristo é libertadora. É para se libertar o opressor da tarefa de oprimir o oprimido e vice-versa. Na Terra, se não há uma educação libertadora no paradigma Jesus cristiano para mediar a relação humana de opressão, o oprimido almeja um dia ser o opressor, como dizia Paulo Freire. A igreja do círculo cultural cristão também é opressora, na medida em que se sacrifica os seus seguidores, ao invés de sacrificar-se por ele. Por mais que diga o contrário, contra fatos não há argumentos. Na verdade, a história nos mostra que os cultos das religiões de cristãos culturais sempre estiveram ao lado da política de domínio, do mercantilismo, sempre atrás do dinheiro. Por ocasião do apelo às ofertas na igreja, muitos pregadores popularizam o versículo 10 do capítulo 3 do livro de Malaquias, nutrindo a fé cristã com doutrina extinta e fazendo alusão à estrutura física dos templos e igrejas, como se fosse ali os únicos lugares de repouso do Senhor Deus. A maioria dos líderes religiosos se apoiam erroneamente na lei do dízimo para expandir o seu patrimônio particular e o patrimônio da igreja também. Há aqueles que dizem: ei, vamos adorar a Deus com nossos dízimos e ofertas, trazendo-os para a casa do Senhor. Porém, isto é abominável aos olhos do Senhor. Vejamos suas palavras acerca da adoração, como está escrito em João, no capítulo 4, versículo 23 a 24. Mas vem a hora, e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por outro lado, a casa do Senhor não é nenhum destes templos que existem aí nas 60 mil religiões. Então, em que lugar está a casa do Senhor, reivindicada por cada religião para o seu repouso? Se Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, o Senhor realmente ordenou a Moisés que pedisse aos filhos de Israel para que trouxesse oferta alçada. Porém, o povo trouxe muito mais do que bastasse para o serviço da obra que o Senhor precisava, né? Que bastasse para o serviço da obra que o Senhor queria realizar, e ponto final. Então ordenou a Moisés que fizesse passar uma voz pelo arraial, fazendo assim, como diz a Escritura em Êxodo 36, 5 a 7. Nem um homem, nem mulher façam mais a obra alguma para oferta alçada do santuário. Deus não é capitalista, não ajunta tesouro na terra. É um princípio da doutrina cristã universal. Mas o pessoal destas igrejas cristãs culturais são capitalistas, acumuladores. Para eles, não basta o suficiente para o serviço da obra do Senhor. Portanto, a maioria das religiões e dos religiosos do círculo cristão cultural defraudam este princípio do Êxodo 36, de 5 a 7. Não possuem mais limites. São bem conhecidas de todos nós a ganância das igrejas por acumular tesouro na terra ao longo da história do cristianismo. Nesta trajetória de ganância das igrejas cristãs culturais, se acumulou bens além do permitido em Êxodo 36, 5 a 7, na forma de igrejas, edifícios, fazendas, gados, escolas, hospitais, canais de TV, rádio, universidades e até estados geopolíticos. Se Jesus fosse o chefe dessas instituições, ele teria que abrir mão de sua humildade, da sua humilde alpargata, pegaria o paletó, a gravata e seria estadista, estaria rico demais, estaria preso às coisas que levam aos mundos infernais, estaria preso às coisas do reino do mundo. Estas religiões cristãs culturais pensam que estão indo bem. Entretanto, estão todas elas que assim agirem amaldiçoadas, como está escrito em Jeremias, capítulo 48, no versículo 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Então, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, Antes de nós estarmos tentando alterar os religiosos equivocados, antes de nós estarmos tentando alertá-los, esses religiosos de hoje,
acerca da necessidade ou não do templo, muito antes mesmo, Estevão tentou chamar a atenção destes equivocados cristãos culturais, atentando para esta questão do equívoco configurado na concepção que eles tinham do templo. Porém, foi praticamente em vão a intenção de Estevão, pois a prática mostrou que o fato ocorreu no meandro cristão cultural ao longo da história. Estevão, em discurso aos presentes, disse que o templo que Salomão edificou, uma casa ao Deus de Jacó, porém ele enfatizou a palavra do profeta, dizendo assim como está nas Escrituras: Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Então está Isaías 66, 1 e 2. Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá de tudo, dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Atos, capítulo 17, 24 a 25. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Coríntios 3 a 16. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Isso está em Coríntios 6, 19. Ao sabor da verdade, deve-se dizer a estrutura material edificada por mãos de homens, destinada a congregar membros, a qual o homem denominou de igreja, se constitui no equívoco do homem egóico. Os cristãos culturais, equivocadamente ao longo da história, criaram até dogma que alega que a igreja, a estrutura física, é o santuário do Senhor Deus, que é um lugar sagrado para encontrar Deus, Jesus, e receber as suas bênçãos. Por melhor que intenção que possa haver neste propósito, ele está equivocado, uma vez que Jesus enfatizou que a sua verdadeira igreja, a igreja do Cristo, é constituída por todos os membros cristãos, daqueles seus discípulos que praticaram a sua doutrina dos 3 fatores de revolução da consciência, de fato, conforme ensinada por ele em Lucas 9, 23. Vejamos: se alguém quer vir após mim, para a minha igreja, negue a si mesmo, morra para o pecado, dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. A verdadeira igreja do Cristo é aquela formada pelos cristãos iniciáticos, pelos cristãos que colocaram os princípios cristãos iniciáticos
ensinado pelo Cristo em prática, deram a nota certa e migraram do círculo cristão cultural para o círculo cristão iniciático. São os poucos escolhidos entre os muitos chamados. Em conexão com a verdade, deve-se dizer que essa vinculação de santificação ao ambiente onde se congrega dogmatizada pelos cristãos culturais é totalmente falsa, é algo do ego, uma vez que a estrutura material é proveitosa e prazerosa ao ego, por meio do conforto do corpo físico. Porém, isso não produz nenhuma virtude espiritual, uma vez que fere a lei da onipresença, que garante que Deus se faz presente em todo lugar, e não só ali dentro daquele recinto, como alegam os líderes religiosos das religiões do culto, da missa, da reza, etc. Da mesma forma, estão verdadeiramente equivocados todos aqueles que possuem o costume de orar e ungir coisas materiais como empresa, ambiente, homem, orando para que aquele recinto seja abençoado. Ao agir assim, equivocadamente, tais pastores e líderes religiosos esquecem que a paz do Senhor Jesus reside no coração de cada um daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, e não naquelas que ungiu habitação ou espaço físico criado por mãos de homens. Na concepção holosótica da verdade, pode se testificar que Jesus Cristo deixou o mapa da simplificação das reuniões para as reuniões em seu nome em todos os lugares e tempo. Jesus Cristo, que nunca quis construir igreja nenhuma, nos deixou a fórmula correta ao afirmar, como diz as Escrituras: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso está em Mateus, no capítulo 18, versículo 20. Jesus Cristo é o libertador de almas de todos os tempos, o homem que demistificou e demistifica sempre os ritos cerimoniais e anula todo mistério e dogma criados pelos cristãos culturais de todos os tempos. Os princípios da doutrina cristã universal são incompatíveis com os princípios doutrinários dos pregadores contemporâneos, num quadunum dos cristãos culturais que buscam atrair os fiéis com doutrinas falsas e fantasiosas, negando a doutrina crística do círculo iniciático. Então, estão desviando o verdadeiro propósito de Deus para a salvação da alma humana, que se dá por meio dos 3 fatores de revolução da consciência, através do sacrifício realizado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Jesus revogou com maestria o antigo judaísmo, que estava centrado em 3 elementos fundamentais: o templo, o
sacerdócio e o sacrifício. Por intermédio de Jesus Cristo, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, então ele se passou a viver sob o signo de outras prerrogativas. Portanto, na senda da verdade, deve-se dizer que o verdadeiro buscador necessita apenas de expandir a sua consciência, a sua compreensão, para compreender que, para ter uma comunhão perfeita com Deus, receber a sua graça e alcançar a vida eterna, não se faz necessário ficar ali no recinto, não se faz necessário filiar-se a tal ou qual religião destas comerciárias que existem por aí. Há uma instituição religiosa que o homem denomina por igreja. Para se religar a Deus, receber seu galardão, uma só coisa basta: praticar os 3 fatores de evolução da consciência, que consiste em morrer para os pecados, nascer de novo para as virtudes e seguir o Cristo, como está em João 3, 1-7. As grandes mensagens divinas, apesar da existência dos mais diversos e belos templos, não foram transmitidas dentro deles. Elas foram dadas na natureza livre. Joseph Smith, por várias vezes, orou ao Pai de amor e recebeu mensagem deste, num bosque, não no templo. As mensagens de Fátima foram passadas na natureza livre, e da mesma forma ocorre com Nossa Senhora de Medjugorje, na Polônia. Jesus Cristo não era muito chegado ao templo, não, como diz as Escrituras, como no linguajar do Job, chegado. Ao invés de templos, ele preferia bosques, ia para as montanhas, para os vales, para os rios, para os mares, campos, etc., para pregar o Evangelho ou a Boa Nova. Jesus deve estar muito triste com esses falsos líderes religiosos que dizem que Deus está somente naquela determinada igreja, na sua religião. Jesus não ensinou isto. Ele não disse nada acerca das pessoas se reunirem na igreja tal ou qual. Ele não reivindicou a igreja para estar presentes ali, mas ele sim prometeu estar em qualquer lugar. Então ele estará presente na minha, na sua, inclusive naquela igreja que a gente acha que ele não estaria, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Está em Mateus 1, capítulo 20. Há a passagem bíblica que narra o episódio envolvendo Jesus e seus discípulos e o templo, onde os discípulos de Jesus, quando saíam do templo, começaram a admirar a magnitude daquela obra. Vamos ler isto nas linhas da Bíblia. Assim: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! E aí
veio a pergunta: vês estas grandes construções? E Jesus aproveitou, como não estava identificado com o templo, aproveitou para dar uma resposta didática, construtiva, de impacto, dizendo assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Está em Mateus capítulo 3, versículo de 1 a 4. De fato, aquele templo era uma casa muito grande e era belo, sem dúvida. Mas Jesus, em seu estado de autoobservação constante, não se identificou com aquele cenário. Sendo assim, Jesus não deu a mínima importância para o que viu e aproveitou o momento para profetizar da sua morte e ressurreição, conforme está em Marcos, capítulo 13, versículo de 1 a 4. Se as inúmeras religiões cristãs, culturais, seguissem ao Cristo de fato, ao invés de investir na igreja edifício, investisse na igreja comunidade, hoje já teríamos uma humanidade confraternizada, onde reinava a solidariedade, a cooperação entre todos os seus membros. Seus líderes seriam semelhantes aos apóstolos de Jesus, que compartilhavam o pão do dia a dia, de casa em casa, sem complicação nenhuma. Vamos ler isso em Atos 2:46. Diariamente perseveravam unânimes ao templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Os apóstolos de Jesus usavam o rodízio de casas, de casa em casa, entre seus membros, para as celebrações, como podemos ver em Atos 5:42, que diz assim: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Jesus, percebendo que havia muita deturpação no sistema de crença oficial dos judeus daquela época, pregou as boas novas, isto é, um evangelho novo que iria revolucionar tudo, começando ele pelo sistema templário. Jesus percebera que os judeus, como cristãos culturais de hoje, que usavam o templo para comercializações, onde os fariseus ocupavam as primeiras filas para orar, onde dominava a burocracia administrada pelo Sinédrio, com 500 conselheiros, etc. Se Jesus Cristo fosse um doente da consciência, ele adaptaria bem a sociedade já doentia daquela época. Se ele adaptasse ao sistema político, social, econômico, cultural, etc., daquela época, ele não teria se defrontado com os escribas, com os sacerdotes, com os senhores das leis, etc., e teria poupado a sua vida. Da mesma forma, se Jesus tivesse que voltar hoje, infelizmente ele não iria adotar nenhuma das 60 mil religiões e não iria enfrentar esta humanidade
deturpada e opositora, não iria aderir aos seus princípios, não estaria em nenhum templo de nenhuma delas, por mais belo que fossem. Ele não iria se adaptar aos sistemas políticos, sociais e religiosos de hoje. Novamente, ele iria adotar a natureza livre para suas ações divinas, iria afrontar os sistemas convencionais, religioso, social, político e econômico vigente, pois certamente compreenderia que não é muito saudável estar bem ajustado a sistemas constituídos por esta sociedade doentia, pois uma célula que está bem ajustada, está aderida a um corpo doentio, também está doente. Jesus sabe que o seu Pai, que é o Pai de todos nós, criou o planeta Terra e deu em herança a todos os seus filhos, em usufruto, esperando que os frutos da terra também fossem de uso de todos. A doutrina cristã universal é incompatível com a acumulação de frutos da terra, de um lado, por parte de alguns, a custo da escassez do outro lado, por parte dos outros. Na igreja primitiva dos judeus, antes de Jesus, seus membros iam ao templo todos os dias para cultuar. Já na era pós-Jesus Cristo, os primeiros cristãos judeus e não gentios, na época dos apóstolos, ainda continuaram com este costume antigo de ir ao templo todos os dias. Os cristãos culturais, nos dias de hoje, ainda faz exatamente igual, como naqueles tempos arcaicos, continua indo e pregando que devemos ir à igreja todos os dias. Esses cristãos retrógrados agem contrariamente ao que Jesus nos ensinou através de sua vivência. O movimento do conhecimento deixado por Jesus Cristo entre os cristãos passou por 2 períodos. O primeiro evangelho foi pregado só para os judeus, depois foi para os gentios, também por meio dos apóstolos. Então passaram a coexistir os cristãos judeus e os cristãos gentios. Aos cristãos gentios e aos cristãos judeus foi posto o seguinte: os cristãos gentios deveriam abandonar a prática judaica, coordenada pelo templo oficial, e os cristãos judeus deveriam estar no templo praticando os ritos e os sacrifícios judaicos, como o de costume. Porém, como os cristãos, eles deveriam reunir-se em casas, em sistemas de rodízio para oficiarem e partir o pão, símbolo da comunhão deles naquela época. A partir daí é notório que as práticas templárias já estavam abolidas pelo cristianismo reinante, pois já não fazia essas coisas. Ela só era ainda permitida com reserva aos cristãos judeus em respeito à sua tradição cultural. Mas logo os verdadeiros cristãos judeus perceberam que a circuncisão, as práticas antigas e mesmo o templo já eram, como diz o jovem, não tinha mais nada a ver, como diz os jovens também, já haviam sido revogadas por Jesus Cristo.
Os cristãos judeus perceberam que o principal motivo para estar no templo era o de ensinar e pregar a boa nova de Jesus Cristo. Então eles inteligentemente aproveitavam a sua religião antiga para pregar uma salvação perfeita em Cristo Jesus, à medida que iam percebendo que o templo nada mais significava para eles. Na Bíblia há relatos através das palavras de Paulo confirmando a utilização de casas em lugares de templos para as práticas religiosas. Vamos ler na Bíblia assim: jamais deixando de vos anunciar as coisas alguma proveitosa e de vô-lo ensinar publicamente e também de casa em casa. Está em Atos 20:20. Na Bíblia, há relato de que os apóstolos utilizavam as casas em lugar de igrejas ou de templos para suas reuniões e práticas. Vamos ler. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André e Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Portanto, os cristãos faziam reuniões nos cenáculos, que não tem nada a ver com alguma igreja atual. Não há nenhum pedido de Deus, nenhum mandamento ordenando tais construções. Os cristãos antigos eram fiéis aos ensinamentos de Jesus Cristo para suas reuniões e práticas espirituais. Usavam suas próprias casas com o objetivo de sacrificar-se pela humanidade sem sacrificar o seu próximo. Ao contrário dos líderes cristãos culturais de hoje, que oneram, sacrificam seus membros com construções suntuosas que ocupam espaço territorial desnecessário, além de ocupar também espaço excessivo no coração dos homens, isto é, o que lhes roubam a oportunidade de conexão com Deus dentro de si mesmo. Mesmo entre os judeus antigos que utilizavam templos, cujo uso foi abolido pelas boas novas de Jesus, era de praxe a construção de algo simples, para não sacrificar o povo e para não robustecer o ego da ostentação dos usuários. Tudo isso começou quando Deus disse a Davi que não devia construir um templo quando esse tinha a intenção de fazer um templo ou igreja ao Senhor Deus. Vamos ler isto como está em 1 Coríntios 17, capítulo 5 a 6. Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar em que andei, com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum de seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Do mesmo modo que Deus agiu com Davi, certamente agiria com os cristãos culturais, se este realmente tivesse o poder de comunicar com ele. O Senhor iria dizer aos líderes religiosos de hoje as mesmas palavras ditas a Davi. O Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo sempre enfatizaram
que a igreja, ou o templo deles, é o próprio corpo físico do homem. Mas este homem de cabeça dura insiste em permanecer no erro. Não acredita que o Senhor disse e constrói a igreja e templo com suas mãos, por sua própria conta. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas Deus. Isso está em Coríntios 6,19. Os apóstolos não mandaram construir igrejas e nem templos para o exercício de seu sacerdócio, para a prática do terceiro fator de revolução da consciência. Vamos ler isso em Atos 28, 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo humildemente recebia pessoas em casa e nunca cogitou construir um templo ou igreja de adoração a Deus. Mas nos dias de hoje, ao contrário de Paulo, os líderes religiosos constroem templos de igrejas suntuosas para cultuar a Deus sobre o pretexto de estar servindo ao Senhor. Como pode estar servindo o Pai, onerando a seus filhos, sacrificando-os com altos custos? Serve ao Senhor quem pratica o terceiro fator de revolução da consciência, e não quem fica em um púlpito dizendo, sem parar, te amo, Senhor, oh glória a Deus, aleluia. Os igrejeiros do círculo cultural cristão ferem mortalmente o princípio da unicidade de Deus. Esses cristãos culturais não querem Deus, não querem que Deus esteja em todos os lugares ao mesmo tempo. Eles querem que Deus só esteja na sua muito particular igreja e não na igreja dos outros. Esses cristãos culturais tentam a todo custo convencer outros irmãos de que Deus e Jesus só estão lá na igreja que eles dirigem ou que frequentam, mesmo sabendo que Jesus Cristo diz: eu e o Pai somos um, e nós habitamos em vós, onde quer que estejais. Vemos que Paulo recebia pessoas em casa e nunca lhe passou pela cabeça fundar um templo de adoração a Deus. Quantos igrejeiros em nossos dias vão à igreja cultuar a Deus dizendo estar servindo ao Senhor? Servir ao Senhor não é ficar em um culto performático ou ficar repetindo sem parar, te amo, Senhor, oh glória a Deus, aleluia. A Bíblia só nos mostra o galardão dado por Deus para serviços feitos ao próximo e não adoração, louvores e muitos tipos de encenações infantis. O que todos os líderes religiosos precisam saber é que não se pode edificar a igreja ou templo que representa uma parte, um pedacinho do todo do universo, para confinar dentro dele quem habita holisticamente o todo. Cosmo. Seria como aprisionar um passarinho na gaiola. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Qual o lugar do meu repouso? Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 49. Deus, ao construir o universo,
já havia construído sua própria habitação. Não precisava do homem se preocupar necessariamente com este pormenor, como está em Atos 7,50. Porventura, não fez a minha mão todas essas coisas? Quando se vai à igreja em busca da satisfação de qualquer desejo, não se conecta com Deus. Deus deve ser buscado em primeiro lugar, acima de todas as coisas, em qualquer lugar, como está em Mateus 6,33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Grande parte das pessoas vão à igreja em busca de satisfação de seus desejos variados, almejando abundância, almejando ficar ricas, obter lucros, melhorar de vida, arrumar melhor emprego, etc, etc. Outros vão por medo da pobreza, medo das doenças, medo do inferno, etc. Então, muitos líderes religiosos tiram proveito destas fraquezas humanas e fazem promessas, reforçam posições que venham atender aos próprios coitados. Se a multidão de medrosos percebesse que a fé, a crença, as coisas de Deus jamais se correlacionam com a satisfação de desejos materiais, ficaria atônita, ficaria desajustada se percebesse que as pessoas mais ricas do mundo, empresários e profissionais bem-sucedidos, etc., são agnósticos, ateus. Muitos não são cristãos ou não possuem religião alguma. Há uma multidão enorme de pessoas mais bem-sucedidas na vida que não acreditam em Deus, como acreditam os cristãos culturais, tal como Albert Einstein, Antônio Bandeiras, Bill Gates, Carl Sagan, John Lennon, etc, etc. Por isto e outras coisas é que podemos ver que nas igrejas tem muitos pobres e poucos ricos. Isto é porque os pastores dizem aos pobres que eles vão ser abençoados e vão ter riquezas, que Deus é rico e tem muito para lhes dar. Assim vão iludindo as pessoas, expropriando seus parcos recursos em nome do divino. Porém, Deus não quer que os sigamos por causa de riquezas. Por isso Jesus diz ao homem rico para vender tudo o que tinha e dar aos pobres e depois segui-lo. Ideologicamente, as igrejas estão cheias de pobres e vão ficando cada vez mais pobres para sustentar seus dirigentes ricos, que vão ficando cada vez mais ricos. Com isto, não se está fazendo apologia para que as pessoas deixem de ir à igreja, não. Deixar de acreditar em Deus, não. O que está querendo dizer é para que as pessoas mudem o motivo pelo qual se vão à igreja, que se vão para realizar a vontade do Pai e não para buscarem a realização de seus próprios desejos pessoais, porque todo o desejo é raiz da própria dor, conforme nos ensinou Buda, ao pregar que não devemos desejar nada, nem da terra e nem dos céus. Meditação nunca é prece, a prece é súplica, nasce da autocompaixão. Rezamos quando nós vemos em dificuldades, acossado pelo sofrimento.
mas na felicidade, na alegria, não há necessidade de orações. A autocompaixão, tão profundamente jacente no homem, é base da separação. Aquele que está separado, ou se julga separado, incessantemente busca identificação com alguma coisa não separada, só cria mais separação e mais dor. Nesse estado de confusão, a pessoa implora aos céus, ou ao marido, ou a alguma divindade criada pela mente. Esta imploração pode obter resposta, mas tal resposta é o eco da autocompaixão e do estado de separação. A repetição de palavras, de orações é auto-hipnótica, egocêntrica, destrutiva. O isolamento do pensamento se dá sempre dentro da esfera do conhecido, e a resposta à oração é a resposta do conhecido. A meditação é coisa muito diferente. Na sua esfera, o pensamento não pode ingressar nela, não há separação e, portanto, não há identidade. A meditação funciona às claras. Nela não há lugar para nada de secreto. Tudo fica exposto à luz, claro. Encontra-se então a beleza do amor. Isto foi dito por Jiddu Krishnamurti. Jesus, ao contrário dos pastores modernos, não quer que você vá à igreja, em busca das coisas de César, mas sim das coisas de Deus. A maioria dos líderes religiosos estão administrando um tesouro de César por absoluta incapacidade de gerir as coisas de Deus. A igreja é totalmente ligada às coisas de César, possuem de tudo, riquezas materiais acumuladas, lojas virtuais, canais de televisão, jornais, rede de telecomunicações, patrimônios arquitetônicos, comércio de mídias, de livros, de CDs, de santinhos, etc, etc. Há religiões que possuem livrarias, escolas, faculdades, universidades, hospitais, etc. Muitas lançam até carnês, promissórias, boletos, etc. A igreja até com helicópteros para transportar, após o culto, os valores que ali que são percebidos durante o mesmo, por intermédio da forte apelação e das promessas de recompensa aos pobres fiéis. A igreja, que possui até estado geopolítico, se Jesus voltasse nela hoje, teria que ser chefe de Estado e administrar um absurdo patrimônio de César, coisa que ele abominava em sua época. Não faz parte de nenhum princípio Jesus cristiano, não faz parte da doutrina Jesus cristiana. Davi certa vez teve o desejo de construir um templo em lugar de habitação para Deus, e que este lugar permanecesse para sempre. Mas Davi sabia que isso trazia perigo, exatamente pela sua possibilidade de alguns se identificarem com o lugar ou confundir a presença de Deus com o lugar edificado para ele. E também sabia que não podia conceber o onipresente Deus como sendo algo limitado em um local dentro das paredes de um templo. Mesmo assim, Deus honrou o desejo de Davi, permitindo que seu filho Salomão terminasse o projeto e construísse o templo. Deus encheu aquele lugar de glória dele em demonstração de sua presença ali. Davi sabia que Deus não habitava e nem habita em templo construído por homens, e que Deus não pode ser limitado por nenhuma de suas criações. Todo bom iniciado, como Davi, sabe
de antemão que a presença do Criador preenche holisticamente todas as coisas criadas, principalmente as que naturalmente foram criadas por Ele. Preenche todos os espaços do cosmos, todos os espaços do universo. Salomão entendeu tudo isso muito bem e soube honrar seu pai, Davi, quando dedicou o templo a Deus, conforme podemos ler em 1 Reis 8, 27 a 30. Mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que os céus, até os céus dos céus, não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para nome estará ali, para ouvires a oração que teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu, no lugar da tua habitação, nos céus, ouve também e perdoa. O verdadeiro templo de Deus é o corpo físico de cada um de seus filhos, divinamente criado por Ele. O templo de Salomão foi edificado tão somente para simbolizar o corpo físico de cada um de nós, filhos de Deus. O templo que o Espírito Santo habita é o nosso corpo. Por isso é que Paulo afirmou que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, como está em João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para eles e faremos nele morada. João 14, 23, então repetindo. O cristão iniciático sabe que Salomão edificou o templo, edifício do Senhor, para ser simbolizante do corpo físico, que é o simbolizado. Salomão fabricou dentro do seu próprio corpo físico a residência de Deus. Ele usou como ferramenta, veja só que interessante, né? Ele usou como ferramenta os 3 fatores de revolução da consciência para construir um templo vivo dentro de outro templo vivo, isto é, ele criou os corpos existenciais do ser dentro do seu próprio corpo físico. Para esse tipo de construção não se usa martelo, nem foice, nem ferramenta, material e nem pedra natural, nem nada que possa ser usado com as mãos. Este modo de construção se constitui no grande mistério divino, traduzindo no Grandes Arcanos EP. Neste modo de construção usa-se a água viva da vida, a substância seminal, a pedra do templo vivo de Salomão. Chama-se HSI 12, isótopo 12 do átomo de hidrogênio, resultante da energia seminal, transmutada por meio da magia sexual no casal legal e legitimamente constituído. Depois do evento do Venerável Samael, todos nós podemos edificar e compreender o simbolismo, podemos identificar e compreender o simbolismo das escrituras sagradas. Para tal, não precisamos fazer uso de semiótica. Então devemos saber que o apóstolo Pedro simboliza a pedra, e a pedra, por sua vez, simboliza o SI12. Por isso Jesus Cristo pronuncia em linguagem alquímica, parabólica, para os que têm ouvido para ouvir e olhos para ver, conforme vamos ler nas Escrituras. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Mateus 16, 18. Para os cristãos iniciáticos, a sexualidade dentro da ordem da lei
é sagrado. Para os cristãos do círculo cultural, a sexualidade é profana. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5, escreveu sobre esta pedra viva, assim: vós também, como as pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santos, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Muito obrigado a todos pela paciência da leitura desse extenso capítulo. E caso você gostou e esteja nos acompanhando, estudando junto conosco esse livro das linhas, as entrelinhas das Escrituras Sagradas, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos, né? E dê um ok aí para aumentar a nossa relevância aqui no canal. Muito obrigado a todos, a paz e Verencial.